Bom, gente, que alegria estarmos juntos e nesta oportunidade no projeto Deus, Eu e Você, o Frei vai falar a respeito dos padrinhos de batismo e a nossa resposta será embasada no Código de Direito Canônico. Acompanhe conosco o vídeo de hoje sobre os padrinhos de batismo. A primeira coisa que o Frei gostaria de falar a respeito dos padrinhos de batismo, gente, é uma pergunta que vem com muita frequência. Frei, quem é que pode ser padrinho de batismo, receber esse encargo tão importante? Eu gosto sempre de dizer que no Código de Direito Canônico nós temos a normativa do cânon 872 até o cânon 874, que vai falar diretamente aos padrinhos e madrinhas de batismo. Gosto sempre de salientar que o padrinho ou madrinha de batismo deve dar testemunho, ter um testemunho de vida. Ele é quem? Qual a função do padrinho de batismo? Primeiro, acompanhar o batizando. Depois, deve ajudar aquele que será batizado a levar uma vida coerente com a fé e com o compromisso do batismo que está fazendo, com tudo aquilo que é inerente ao batismo. Como é que pode pedir para alguém me ensinar a fazer alguma coisa se não faz, se não sabe fazer, se não vive? Por isso que é tão importante que o padrinho ou a madrinha de batismo dê testemunho de fé, dê testemunho com a sua vida. O que é importante sabermos para o padrinho ou madrinha de batismo? Primeiro as pessoas perguntam, Frei, quantos padrinhos pode ter? Primeiro, é necessário ter padrinho? O cânon 872 vai dizer que quando possível que tenha esse padrinho. Quando possível, não é obrigatório ter. Quando possível que se tenha. E admite-se no cânon 873 um padrinho ou uma madrinha. Pode ser um só, ou padrinho ou madrinha. Ou ainda um padrinho e uma madrinha. No cânon 874, nós temos alguns pontos importantes e que vai falar que são necessários para assumir este encargo de padrinho. São 5 pontos no primeiro parágrafo. Vai dizer assim: que seja designado pelo batizando, por seus pais, por aqueles que fazem às vezes, ou na falta deles, pelo próprio pároco e ministros, que têm aptidão e intenção de cumprir este encargo. O padrinho tem que querer assumir este encargo, tá? Pode ser escolhido pelo batizando, pelos pais, por aqueles que fazem às vezes dos pais, ou pelo mesmo pároco, ou diácono, ou ministro, aquele que vai fazer o batismo. Segundo, esse ponto é importante. Tenha completado 16 anos de idade, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo diocesano. Ou seja, aí na sua diocese o bispo pode ter determinado uma outra idade. Eu estava em Curitiba, por exemplo, e lá em Curitiba a determinação é 18 anos. É isso que está determinado na lei, lá na diocese de Curitiba. Ou pareça ao pároco ou ao ministro que se deva admitir uma exceção, porém, por justa causa. Pode haver exceção na idade aí, mas o direito prescreve 16 anos. Terceiro ponto, esse também muito importante, que seja católico, confirmado, que já tenha recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, leve uma vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir. Você vai encontrar também nas diretrizes diocesanas, grande parte das vezes, o seguinte: aquele que vai assumir a função de padrinho deve ter uma vida coerente com a fé. Ou seja, para ser padrinho tem que dar testemunho, tem que estar com os sacramentos todos regularizados. A gente encontra muitos casos que dizem assim, Frei, fulano e beltrano quer ser padrinho, mas não são casados. As normas e as diretrizes vão colocar da importância de, se for casado, que seja casado na igreja. Para quê? Como é que eu vou dar testemunho do meu sacramento? Ou seja, vou ser padrinho, testemunho para aquele que vai receber um sacramento e com a minha vida não dou testemunho da vida sacramental. Então, o direito canônico é claro, que seja católico, confirmado, ou seja, esteja os sacramentos todos regularizados. Se for casado, que seja casado também na igreja, ok? O matrimônio existe na igreja. Quarto ponto, não se encontre atingido por nenhuma pena canônica legitimamente enrogada ou declarada. Ou seja, que não esteja sob nenhuma pena, não esteja excomungado ou qualquer pena que o impeça a ser padrinho ou madrinha de batismo. E o quinto ponto, que não seja pai ou mãe do batizando. Se você é pai ou mãe, você não vai ser padrinho do seu próprio filho. Isso o direito não permite também. Parágrafo 2º do cânon 874. Quem é batizado e pertence a uma comunidade eclesial não católica, só seja admitido junto com um padrinho católico e apenas como testemunha do batismo. O caso é o seguinte, gente, às vezes as pessoas chegam e dizem, ai, Frei,
Chamei fulano de tal para ser padrinho, para ser madrinha, mas não são católicos. Podem ser padrinhos? Não. Por que não? Porque eu vou dar testemunho da minha fé. Como é que eu vou dar testemunho não participando da vida de fé, da vida eclesial? É por isso que não pode ser padrinho de batismo se pertence a uma comunidade eclesial não católica. Pode estar junto no batizado? Pode. Como? Como testemunha e acompanhado de um padrinho católico. Essas são as normas que nós encontramos no direito canônico. Outras normas, o bispo da sua diocese pode ter emanado. Por exemplo, a necessidade, isso nós encontramos em quase todos os lugares, de uma boa preparação para os pais e padrinhos. O curso de batismo, o curso de pais e padrinhos, ou mesmo a preparação, a catequese para o batismo. É importante que se tenha consciência da necessidade aí da sua diocese, daquilo que é necessário e preciso. Outra pergunta que as pessoas fazem pra gente é a seguinte: Frei, você pode dispensar de alguma norma, dispensar de alguma dessas coisas que o direito pede, o direito cobra? Não, eu não tenho esse poder, até porque o padre não tem o poder de emanar leis. Quem emana as leis é quem tem o poder legislativo na igreja, que são os bispos. O Código de Direito Canônico, ele foi promulgado pelo Papa João Paulo II, em 1988. Ele é o legislador supremo da igreja. O bispo da sua diocese é o legislador na sua diocese. Eu, como padre, eu não posso legislar a não ser que o direito me dê esta condição. Por exemplo, no Cânon 874, parágrafo 1º, número 2, diz que tenha completado 16 anos, a não ser que outra idade tenha sido determinada pelo bispo, ou pareça ao pároco ou ao ministro que se deva admitir uma exceção por justa causa. No batismo, essa é a única exceção que nós podemos dar aos padrinhos, a respeito da idade. As outras normas, não, porque nós não somos legisladores na igreja. Na igreja, o poder legislativo não é delegado, a não ser que o direito assim o prescreva. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido e tenha conhecido um pouquinho mais sobre o direito canônico em nossa igreja e hoje a respeito dos padrinhos de batismo. Que Deus te abençoe nesse dia e te proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e eu, simples assim.